A principal causa do desemprego. Para ilustrar essas observações, farei um breve relato a respeito daquilo que, a meu ver, é a verdadeira causa de um amplo desemprego. Através deste relato, vamos também explicar por que as políticas inflacionárias recomendadas pela teoria agora em moda nunca conseguem sanar permanentemente este desemprego. A explicação correta está, certamente, na existência de considerável discrepância entre, de um lado, a distribuição da demanda entre os diferentes bens e serviços e, de outro lado, a alocação da mão de obra e de outros recursos entre a produção destes bens. Dispomos de um conhecimento qualitativo razoável sobre as forças pelas quais se dá a correspondência entre demanda e oferta nos vários setores do sistema econômico, sobre as condições sob as quais esta correspondência passa a existir e sobre os fatores que podem impedir o ajustamento. Os passos específicos na descrição desse processo se baseiam em fatos da experiência diária, e poucos dos que acompanham a argumentação questionarão a validade das assunções factuais ou a correção lógica das conclusões subsequentes. Temos boas razões para acreditar que o desemprego revela não só uma distorção da estrutura de preços relativos e salários, e esta distorção geralmente se dá por causa de uma fixação de preços de caráter monopolístico ou governamental, mas também que, para restaurar a igualdade entre demanda e oferta de mão de obra em todos os setores, far-se-ão necessárias, além de alterações nos preços relativos e salários, algumas transferências de mão de obra. Mas, quando somos instados a apresentar evidência quantitativa da estrutura de preços e salários, evidência que se faz necessária para assegurar uma venda contínua e fluida dos produtos e serviços oferecidos, somos obrigados a admitir que não dispomos desse tipo de informação. Em outras palavras, conhecemos as condições gerais para que se dê aquilo a que chamamos inadequadamente de equilíbrio, entre aspas, mas falta-nos conhecer os preços e salários que existiriam se o próprio mercado gerasse tal equilíbrio. Podemos apenas apontar as condições sob as quais é possível esperar que o mercado estabeleça preços e salários em um nível tal que demanda e oferta se igualarão, mas nunca poderemos dar qualquer informação estatística que indique o grau de desvio entre os preços e salários atuais e aqueles que garantiriam haver uma venda contínua da oferta corrente de mão de obra. Esta descrição das causas de desemprego é uma teoria empírica. É possível provar que ela é falsa se, por exemplo, uma constante injeção de dinheiro e um aumento geral de salários não redundarem em desemprego. Por outro lado, não se trata certamente do tipo de teoria que poderíamos usar para obter provisões ou previsões numéricas específicas do que se poderia esperar em relação aos valores dos salários ou à distribuição da mão de obra. Por que motivo deveríamos, entretanto, no campo da economia, permanecer confessadamente ignorantes em relação a certos tipos de fatos quando, se fosse o caso de uma teoria física, o cientista seguramente procuraria dar informações precisas? Não surpreende que pessoas impressionadas com o exemplo das ciências físicas considerem essa posição muito insatisfatória e insistam nos tipos de teste utilizados por aqueles ramos do conhecimento. O motivo para que seja assim se atém, como já disse, ao fato de que as ciências sociais, assim como uma boa parte das ciências biológicas, mas diferentemente da maior parte das ciências físicas, têm de lidar com estruturas de complexidade essencial, ou seja, com estruturas cujas propriedades características podem ser representadas apenas por modelos constituídos por uma quantidade relativamente grande de variáveis. A concorrência, por exemplo, é um processo que só terá algum resultado se envolver um número bastante elevado de concorrentes.
Em alguns estudos, especialmente quando problemas desse tipo surgem nas ciências físicas, as dificuldades podem ser superadas pelo uso não de informação específica sobre elementos distintos, mas sobre dados concernentes à frequência relativa ou à probabilidade de ocorrência das diferentes propriedades distintivas dos elementos. Mas, para tanto, é necessário que só esteja em jogo o que o Dr. Warren Heather denomina, com admirável precisão, abre aspas, fenômenos de complexidade inorganizada, fecha aspas, em contraposição aos, abre aspas, fenômenos da complexidade organizada, fecha aspas, com os quais temos de operar nas ciências sociais. Complexidade organizada, neste contexto, significa que as estruturas que gerem estes fenômenos se caracterizam por dependerem não apenas das propriedades dos elementos distintos que as compõem ou da frequência relativa com que ocorrem, mas também da maneira pela qual seus elementos distintos se interconectam. Assim sendo, ao explicar o funcionamento de tais estruturas, não podemos substituir as informações sobre os elementos distintos por informações estatísticas. São-nos necessárias informações completas sobre cada elemento, se a partir da nossa teoria quisermos fazer provisões específicas ou previsões específicas a respeito de fatos particulares. Sem essas informações específicas sobre os elementos distintos, não teremos mais que meras previsões de padrão, entre aspas, como as denominei em outra ocasião, ou seja, apenas previsões de alguns dos atributos gerais das estruturas que se formarão, destituídas de quaisquer afirmações específicas sobre os elementos distintos que constituirão estas estruturas. Isso se aplica particularmente às nossas teorias referente à determinação dos sistemas de preços relativos e salários que vão formar a si mesmos num mercado que tenha um bom funcionamento. No estabelecimento desses preços e salários entrarão os efeitos de informações particulares disponíveis a qualquer um dos participantes das atividades do mercado, numa soma de fatos que, em sua totalidade, o observador científico ou qualquer outro cérebro isolado jamais poderia apreender. A causa da superioridade da ordem de mercado e a verdadeira razão pela qual esta ordem se superpõe sistematicamente a outros tipos de ordem, desde que ela não seja posta de lado pelos poderes do governo, reside, na verdade, na decorrente alocação de recursos. Para tal, ela usa o conhecimento sobre fatos particulares, conhecimento este que se dispersa entre incontável número de pessoas, numa quantidade tal que é impossível a um único indivíduo, qualquer que ele seja, jamais armazenar. Mas, como nós cientistas observadores, nunca poderemos conhecer todas as determinantes dessa ordem e, consequentemente, nunca poderemos saber em que estrutura específica de preços e salários se daria a igualdade de oferta e demanda no mercado em geral, ficamos também sem poder medir os desvios daquela mesma ordem. Não podemos, da mesma forma, testar estatisticamente a nossa teoria de que são os desvios existentes a partir daquele sistema de equilíbrio, entre aspas, de preços e salários que, às vezes, tornam impossível a venda de certos bens e serviços pelo preço de oferta.